Om Shanti. So let's begin with a minute in Om silence. Shanti. Boa tarde. Vamos começar com um minuto de silêncio. Na lembrança do Ser Supremo. So welcome all of you to the values. Então sejam todos bem-vindos aos episódios de Valores para a Vida. And I really can't E hoje vamos ter esse episódio sobre a confiança com a irmã Denise. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. And this audience knows Sister Denise very well. A Denise conhece muito bem o público. I'll tell you a few things about her. And all of you know her that she is one of O público conhece bem ela, mas eu vou dizer what we can say. que ela foi uma das primeiras estudantes Right in UK. e tomou conhecimento com a Dade Jank Age of around 23. no Reino Unido. That it has been no looking back. E nunca mais olhou para trás desde 73, quando ela tomou esse conhecimento. Been instrumental in Ela tem sido um instrumento opening up many centers. em coordenar muitos centros, North America, that is Canada and US. And não apenas no Canadá, mas outras regiões também. France as well. That's what I came to know. A few other feathers in E her nesse momento ela está em França. featured on almost 100 television programs on Raj Yoga. Ela também Another 100 on criou muitos programas de televisão com relação ao assunto do Raja Yoga. she has contributed to almost 10 textbooks. E ela também contribuiu para cerca de 10 livros Education and spirituality while e também aos valores de educação na espiritualidade. E vários programas em Mount Abu também, na Índia. that we have with us today, Então nós temos hoje dear Sister Denise, a nossa irmã muito próxima e querida, and peace. que é uma personificação de amor, poder e paz. Almighty, Entregou-se ao Todo-Poderoso em uma permanente smooth as silk, renda, without any e a sua vida é suave como uma seda, sem nenhum vinco. guide us on how to remain Então ela nos guiará sobre como permanecer longe desta lã mundana in our life. ao incorporar a espiritualidade em nossa vida. E isso vai atuar como uma espécie de um lubrificante mágico. E agora um poema sobre a confiança, Which is the topic for today. é o tema de hoje. Truly, indeed, a divine coincidence Essa divino conhecimento é verdadeiramente incrível, pois termos a irmã Denise, que hoje vai falar sobre a confiança. to make sense Então vamos ter plena fé em nós mesmos according to the divine e providence. fazer sentido do que está no meu destino, de acordo com a providência divina. Though are very A vida, de outra forma, é um jogo cheio de desafios que são densos, to our true mas vamos resolver isso virando para dentro, para a verdadeira essência. Claudia, who's the center coordinator, Então agora vou pedir à irmã Cláudia, please welcome. da coordenadora do Centro de Vancouver, para dar as boas-vindas à Sister Denise. Om Shanti. Good Om Shanti, boa tarde. morning from us. Para muitos, bom dia. For some of you, Outros, boa tarde. this is so nice to have you with Então é muito bom ter a Sister Denise conosco hoje. us. Was like a brother Manoj said, Como o irmão Manoj disse, was able to have you talking to us about é confidence. muito bom ter Become very ter assim a falar sobre confiança, porque você é uma pessoa muito confiante. like to have a very warm welcome. Então eu queria dar uma boas-vindas muito calorosa. And E agora estou em Toronto, onde nós já estivemos aqui há muitos anos atrás. Então essas rosas que representam a bandeira do Canadá, your soul here, so we kind of remember. você deixou a sua alma aqui, portanto nós lembramos sempre nessa terra
lembramos de si. Então, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado. O Canadá está sempre no meu coração. E é maravilhoso estar aqui convosco. E é muito amoroso ver quantos idiomas temos, muitas partes do mundo. Obrigado. Confiança. Bem, esta é uma palavra que é interpretada pelas pessoas, diferentes pessoas de diferentes maneiras. Então temos que olhar para a definição. Algumas pessoas perguntaram-me recentemente que essa pessoa é de confiança ou não, porque às vezes uma pessoa tem muita certeza de si mesmo e no caso deles pode haver uma certa arrogância. Então há uma diferença entre confiança, alguém que é confiante, e de uma pessoa que parece que é muito confiante, mas na verdade é arrogante. E talvez outro que não é particularmente, mas ele tem muita segurança de si mesmo. Então, essa confiança sem estar sendo empurrada por uma arrogância. E a arrogância é um dos vícios que nós temos, é a raiva, o apego, a luxúria, o ego e também o apego. Então, o ego, muito frequentemente descrito como um falso ego. E talvez nós possamos dizer que quando uma pessoa é arrogante, talvez ela possa pensar que é confiante, mas é uma espécie de confiança falsa. Isso vai cobrir ou disfarçar aquilo que não é verdadeiramente ou seja, conhecer-se a si mesmo e ter fé em si mesma. Então, na descrição daquele flyer do início, a palavra em hindi para confiança é Vishwas, que frequentemente significa confiança. Então, a confiança no sentido de confiar em si mesmo, de confiar no seu julgamento. E nesse sentido, nós podemos pensar sobre a confiança como estar disposto a correr um risco. Às vezes o risco pode não ser muito sensato, a nível do mundo dos negócios, alguém que costuma lidar com os negócios de risco. Se você faz algo que não é absolutamente seguro, então você está em perigo, está em risco. Então, nesse sentido, então talvez seja uma confiança injustificável, onde a confiança não é uma confiança verdadeira, mas algo mais como uma arrogância ou querer ver se é capaz de mostrar ser mais visível, competente daquilo que realmente é. Então, se nós olharmos para o outro lado, há pessoas que são suprimidas, que têm muitas experiências em diferentes formas de condicionamentos, e na realidade eles são treinadas para não ter confiança neles mesmos. E mesmo assim, talvez eles possam estar certos, mas com dúvidas. Então, eles dão um passo atrás. E muito frequentemente eles cometem erros por causa desse passo atrás que eles dão. Eles entregam o seu poder para outras pessoas. E então, isso a nível do efeito psicológico, de ser condicionado por um longo período de tempo, através de uma crença que uma pessoa não é capaz, ou que não é muito valorosa ou valiosa, ou uma pessoa de segunda classe, de uma segunda escala,
Portanto, isso é uma parte de uma equação que é muito complexa, essa equação de ter essa fé em si. Então, na realidade, a palavra em inglês para confiança, ela vem de uma raiz latim. E no latim, a palavra fé é fides, e com significa com. Então, ter fé no eu. Ou seja, ter fé com o outro. Portanto, quando há essa confiança, então a confiança também em outras pessoas, e também pode ter a confiança a nível do seu governo, na sua organização religiosa, ou ter confiança no sentido de ter fé em Deus, confiar que Deus, em algo que é mais favorável, você diz ok. Talvez outras situações, vocês podem escutar às vezes com os políticos, que é um voto de não confiança. Então, a pessoa que tem esse poder fez diferentes atividades que não são consideradas aceites para uma pessoa que tem esse papel, essa posição. Então, ele vai receber um voto de não confiança e terá que deixar esse poder, porque quando elas estão nesse poder, nessa posição, perdão, porque há outras pessoas que também querem estar lá e outras que permitem que eles estejam lá. Então, uma outra situação política é quando alguém, por exemplo, é um ditador, um autocrata, e pode reunir para si poder e manter essa posição de poder utilizando a violência para suprimir qualquer tipo de oposição, ou eles podem usar outras táticas para agarrar essa posição e manter essa posição. Então, isso também é um sinal de que verdadeiramente não tem fé em si mesmo, mas tem o desejo para que as outras pessoas os mantenham e que os aceitem essa posição de poder. Então nós podemos ver isso, dessa confiança, que ela faz parte de uma situação humana complexa, de uma percepção humana complexa. Então, outra coisa que eu acho que está muito conectada com a ideia da confiança é a liberdade. Algumas culturas onde as pessoas realmente são suspeitas no conceito de liberdade. E na espiritualidade, nós temos essa palavra Jivan Mukti, que é uma palavra muito interessante que nós aprendemos sobre ela no Raja Yoga, que significa que você tem uma liberdade em vida. E o oposto a essa palavra é Jivan Bandh, que é você está numa vida de escravidão. Então, uma vida de escravidão, ela é parcialmente estar numa circunstância onde as outras pessoas elas reprimem, oprimem e limitam a si de diferentes maneiras, e também tem a ver com as limitações e restrições que são impostas a si pelas circunstâncias como resultado direto do seu karma. E então, há também uma conexão entre esse estado de ter confiança em si, e nos outros, em Deus, e nas circunstâncias, e o seu karma. Então, o seu karma é absolutamente o resultado de um julgamento. É muito interessante, isso nos conecta com algo que nós também aprendemos no Raja Yoga, que são os poderes do Raja Yoga, que são os 8 poderes. E há 2 poderes em particulares que são extremamente importantes, que um deles é o poder da discriminação ou de discernir, e o outro
é o poder de julgar. Então, uma pessoa que tem essas qualidades da confiança, elas têm porque elas confiam no julgamento. E é muito importante na vida ser um bom juiz do caráter. Isso significa que você sabe quem é quem, você sabe quem é o quê, se alguém tem honra ou não, se alguém é honesto ou não, se é verdadeiro ou não, se é falso. Porque você tem esse poder de discriminar. Então isso vai poder dizer, isso vai dizer assim, ou seja, muitas pessoas não têm esse poder. Isso e o que permite que você tenha confiança no seu discernimento e julgamento de outras pessoas, isso vai estar muito conectado com o seu nível de honestidade. Então é muito interessante que é um ditado que você não pode mentir para uma pessoa honesta, porque ela vai perceber de imediato. Então tem a ver com esse poder de discernir, que esse poder é um produto da sua prática e do seu estudo da espiritualidade, mais do que qualquer coisa. E é um produto também da forma como você conduz a si mesmo, com integridade e com honra. E então, quando a sua confiança, o seu julgamento for sólida, porque então você não irá enganar-se a si mesmo. Você não vai também tentar enganar ninguém. Então, a transparência sobre si mesmo, mas também você tem as suas fronteiras ou limitações e não permite que ninguém ultrapasse esse limite, porque você tem uma clareza do seu próprio valor enquanto um ser humano. Você tem um sentido e você confia na sua intuição, você tem um bom senso. E quando você confia na sua integridade, na sua intenção e na sua nobreza e na sua confiança, então você vai começar a ver a linha clara o que distingue a verdadeira fé em si de outro tipo de confianças falsas que surgem das expressões de uma pessoa arrogante que está a apresentar-se a si como confidente, mas ela tem a falta de todas essas coisas que eu acabei de mencionar. Então, isso não é confiança, isso é arrogância. E um outro ditado que também é muito interessante nessa equação, e que é que o orgulho vem a seguir de um tolo, acho eu isso. Você pode ser, se essa confiança é por causa da arrogância, isso vai estar associado a um karma. Então vai fazer com que você caia, isso é cair. Então você vai ver a realidade daquela pessoa que perdeu a sua expressão, a sua cara, porque ela foi exposta. Então a sua confiança, ela termina num instante, ela acaba num instante, ela desaparece. Então esse é um aspecto muito profundo daquilo que significa ser um ser humano nobre e de honra. Portanto, esse estudo da espiritualidade tem a ver com desenvolver isso. E eu acho que se você não é isso, você pode se tornar isso. E se você é isso, honesto, honrável, limpo, puro, obviamente vai haver muitas coisas que podem acontecer na vida, são pessoas a querer magoá-lo, isso tudo, mas o seu eu, por assim dizer, é puro, é honesto, e você puxa por isso. Então, quando você desenvolve a espiritualidade e cultiva nesse mundo com essas forças espirituais, isso vai trazer essa característica interna de honra, e isso vai dar também uma confiança natural que vai
que não vai ser tirada por nenhuma circunstância ou desastres, ou traumas, ou coisas assim do gênero. Então, tudo isso nos faz questionar e ir muito mais profundo em nós mesmos e de perguntar como é que eu sinto com relação a mim mesmo. Ou seja, você ama a si mesmo? Você confia em si mesmo? Você prefere ser alguém, outra pessoa, ou você tem ciúmes de alguém que é melhor do que você? Porque se você tem isso vai desviá-lo da confiança, vai roubar essa confiança. Então essa confiança no eu é um tipo de força que é como uma integridade estrutural da alma. Mas quando uma alma passa através de muitas e muitas vidas, muitas experiências, muitos desafios, dificuldades e por aí além, então naturalmente essa confiança fica comprometida. Então você começa a ter um entendimento espiritual através das práticas de estudo e você vai encontrar outra vez. Então quando você encontra a si mesmo outra vez, é parecido quando você encontra fé em si mesmo, em si mesmo. Você reconhece a si mesmo e você sabe quem você é. Então uma coisa que é muito desafiante nessa projeção é que a cultura que nós estamos a viver, não importa qual seja a religião, ou seja do oeste ou qualquer ponto cardinal, seja o que quer que seja por detrás de qualquer cultura, essa cultura ela está a projetar suposições. Então, isso vai projetar uma certa tendência, um certo preconceito, porque isso vai contra as características de outros tipos de características, por exemplo. Então, uma delas é o materialismo. Então, quando uma pessoa olha para si, ela vai ver o quê? O seu corpo, a cor do seu corpo, o tamanho do seu corpo, a roupa que você está a vestir, a conta bancária que você tem, todos esses tipos de coisas. E tudo isso é baseado nesses atributos físicos. E se está à procura desses bens materiais, ou se você já tem esses bens materiais, então você pode dizer, ok, eu estou bem. Mas há muitas pessoas que entendem isso e talvez são criminosos competentes, eles vestem-se muito bem, têm todas as boas conexões, têm os motivos e tudo, mas eles são falsos, eles não são verdadeiros. Eles apresentam-se como uma pessoa muito confiança e estão a enganar os outros. E efetivamente, então, isso é um problema global, que todos estão apanhados, porque são as aparências das coisas, que aquele eu posso ser capaz de discernir por detrás desse façade, que não são aquilo que eles são. Então, aquilo que nós, na prática do Raja Yoga, falamos o terceiro olho, e o terceiro olho é o olho da discriminação, é o olho da sabedoria. Então, esse olho interno, onde você é capaz de ver com aquilo que os dois olhos não conseguem revelar para si, os olhos físicos.
Então, quando uma pessoa desenvolve assim espiritualmente, você está desenvolvendo esse seu terceiro olho. E esse terceiro olho vai trabalhar em conjunto com os dois olhos físicos. Então não vão ser enganados pelas aparências. Então você não vai ser enganado pela aparência. Então tal pessoa que constrói a si mesmo com base numa integridade limpa e verdadeira, eles podem passar por muitas dificuldades e oposições. Porque se alguém é mesmo verdadeiro, eles estão rodeados por pessoas que não são verdadeiras. Então essas pessoas que não são verdadeiras, e a descrição que eu dei como essas pessoas falsas, essas pessoas ficam muito desconfortáveis com uma pessoa que é verdadeira. Então, aí, talvez por causa da intuição, imagino eu, mas eles, intuitivamente, eles têm medo de que essa pessoa irá olhar através deles. Então, e talvez eles, muito normalmente, eles vão fazer tais ações para tentar diminuí-lo ou tirar poder ou causar dúvidas a essa outra pessoa. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, um desafio muito interessante, uma pessoa confiante precisa de enfrentar. Porque quando você tem de enfrentar dificuldades a partir de pessoas que não são muito boas ou não interessam, você precisa de ter esse desafio para consolidar ou ter a fé em si mesmo. Porque nós temos que admitir que nesse momento, na história do mundo, ninguém está no seu completo poder, quer espiritualmente, completo, preenchido. Ninguém tem ainda, ou se tornou o Jiva Mukti, aquele pessoa que pode ter seriamente, estar livre na vida. Portanto, todos nesse momento estão a lidar com uma outra conta kármica. Então, mas se essa pessoa que tem essa pureza e essa limpeza e esse desejo puro e limpo para lidar com esse trabalho e de restaurar a si mesmo com as suas condições originais, ele vai ter que passar por testes. Então, a menos que essa pessoa possivelmente considere que se eu ser colocado em dúvida por outras pessoas, tirar meus créditos, ser desacreditado, então eu quero suprimir a mim mesmo. Mas portanto, uma pessoa pode cair nessa armadilha, mas aquele que tem isso sólido, não vão ver as coisas dessa maneira. Eles vão entender que a natureza do teste, qual é a importância do teste, então eles vão aceitar o teste. Isso nos leva para outro grupo dos 8 poderes que nós aprendemos no Raja Yoga, e isso significa o poder da acomodação e o poder da tolerância. São poderes importantes, porque isso significa que o que quer que esteja a testar a sua fé, você não pode duvidar de si mesmo. Perdão, aqueles que estão a tentar fazer com que você não fique, isso vai fazer o contrário, que você consolide o seu poder, a sua confiança e que você mantenha a aparência positiva. As pessoas podem apresentar-se como seu inimigo e você verdadeiramente não vai ser apanhado nesse jogo porque você entende
que você tem que passar no teste. Porque não apenas a confiança sobre você ter confiança em si mesmo, mas as outras pessoas também têm que ter confiança em si. E essa realidade, que nós sabemos muito bem, é importante para ter fé em Deus. É importante entender que Deus está lá para si, mas também é importante entender que Deus é muito sutil, é intangível, indiscernível. Portanto, que as pessoas estão aqui à procura de quê? De pessoas que possam ter fé, de pessoas a quem possam confiar. Então, eu mencionei que no mundo da política, há líderes que foram eleitos, ou apontados, ou colocados, e eles precisam serem públicos e que tenham fé neles, porque eles têm o poder. Seja um governo, uma instituição, ou seja numa escola, qualquer um que tenha uma posição de liderança, olha para os outros e eles querem ter confiança nessas pessoas. Porque a maioria das pessoas não sente que ter fé em si mesmo é suficiente. Eles estão à procura de pessoas que os possam olhar, que possam ter fé e sentir que tudo está bem. Então, a natureza da sociedade humana é experimental nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa que parece ter confiança, mas tem arrogância, muitas pessoas podem ser apanhadas nessa arrogância, acreditar nisso, e, portanto, quando terem um desapontamento muito severo, então eles vão se sentir traídos. Enganado era a palavra que me faltou. Portanto, a pessoa as pessoas vão começar a olhar para si e vão assumir que você é verdadeiro. E se você é verdadeiro, então eles não vão ser traídos. Mas quantas pessoas são tão sólidas, são tão limpas, interiormente e exteriormente, tão fortes, para que as pessoas, na verdade, não trair, ou não sejam traídas. Portanto, isso é muito importante na natureza humana. Enquanto ser humano, por exemplo, quando você é uma criança, você, por exemplo, faz uma configuração, por assim dizer, dos seus pais, e eles são autoridades morais da sua vida, são os experientes, os que estão a preparar a si para a vida. Então é algo que acontece quando você encontra que os seus pais, eles podem estar a mentir, por assim dizer, mas isso vai destruir tudo aquilo que parecia estar certo. Então você torna-se um sobrevivente. Isso também cria uma pessoa arrogante, que aparentemente parece ser forte e sólida, mas que na realidade não é. Então, esses são os assuntos psicológicos que acontecem quando uma criança é traída pelos pais. Ou pode acontecer a um estudante que é traído pelo professor, que ele acredita e depois vai descobrir que a pessoa afinal não é aquilo que pregava ser. Portanto, esse sentimento terrível de ser enganado. Portanto, e quando uma pessoa tem esse sentimento de ser enganado, a pessoa também perde a confiança, porque realiza que
eles são incapazes de avaliar uma pessoa, então eles sentem-se enganados. Então esse aspecto de ser enganado, de ser traído, isso é uma coisa que tira o poder, são situações que tiram o poder de uma pessoa. Então nós todos somos vulneráveis a coisas como essas. Então quando você quer construir a si mesmo como um individual, com base na espiritualidade, encontrar realmente quem você é, aquilo que você é. Então, se você não tiver esses testes, se você não passar por essas realidades de verificação, então você vai continuar a ser vulnerável e ser facilmente enganado. E, então, esse seu... ou seja, esse seu sentido de ignorância, de confiança desaparece. Porque às vezes as pessoas pensam que a espiritualidade tem tudo a ver com ser doce, amoroso, gentil, cuidadoso. E também um pouco vulnerável. Mas isso é verdade. Mas tem de haver um equilíbrio. Naquilo que é viável nessa espinha dorsal, enfrentar os desafios, saber se são razoáveis ou não razoáveis. E nessa metodologia da Índia, que nos ajuda muito, nós vemos como os heróis tiveram que passar pelos testes, e eles passaram por sabotagens, um uso errado de enganos, de maltratos, e todas essas coisas aconteceram. Portanto, aqueles que têm o poder de discernimento, um bom e limpo, uma intuição boa e limpa, será capaz de reconhecer o que está a acontecer. Isso, na realidade, é o que vai construir a sua confiança. E também vai construir a confiança das outras pessoas em você. E eu acho que isso também permite com que você seja uma pessoa que está preparada para confiar em Deus e estar sozinho. Isso é muito interessante a nível da liberdade, da liderança. Porque quando um líder, quer seja um pequeno grupo familiar, ou uma empresa, o que quer que seja a circunstância, um grande ambiente ou um pequeno ambiente, a liderança é sobre estar preparado para estar sozinho, sobre a guia e a sabedoria da sua consciência e de Deus, e da pureza, da espiritualidade, mas você não está a dar o seu poder para outras pessoas, você não está a tomar o suporte ou da sua posição a partir da propriedade, de todos os diferentes tipos de aparências. Você não tem nenhum apoio de nada dessas coisas, porque é dito que isso é como se fosse um telhado feito de palha. Então, se você quer pisar num terreno sólido, então você tem que ter uma integridade sólida. Então, quando a sua consciência está limpa, então eu acho que você pode ser uma pessoa que é verdadeiramente confiante. Porque você não tem nada na sua consciência. Se a sua consciência está limpa, mesmo que todos estejam a falar contra si, ou difamá-lo, ou colocar dúvidas, seja o que seja, tudo que é operado a partir da consciência, e se ela for limpa, você é tão forte
porque nenhuma dessas coisas, na realidade, vão fazê-lo cair. Nada vai fazer com que você caia. Você pode não parecer bem ao olhar dos outros, mas nos seus próprios olhos, você está intacto. E está consciente. O seu relacionamento com o divino está tudo intacto. Mas eles não são visíveis para o público. E mesmo assim, há uma vibração, há uma qualidade numa pessoa como essa que pode ser sentida. E conforme os anos passam, e passa com diversos tipos de circunstâncias, testes, situações de saúde, muitas coisas acontecem. Mas, quando você tem essa pureza e essa integridade, a confiança em si mesmo vai ficar cada vez mais difícil com que as outras pessoas façam com que essa confiança em si se abale. Então, esse lugar onde eu estou a viver fica muito próximo dos Montes Pirineus. Não é como os Himalaias, mas ainda são montanhas altas que dividem a Espanha e França. E você pode ver essas montanhas num dia limpo. Mas se for um dia com nuvens, assim mais nevoado, você não consegue ver essas montanhas. E você nem sequer se lembra delas se você não as vê. Então eu acho que é algo mais ou menos assim como a confiança de uma pessoa. A pessoa está a construir a si mesma numa pessoa como uma montanha, uma coisa que é muito clara e visível, mas quando as complicações e o caos do mundo de hoje, você frequentemente não vê quem é viável ou não, quem é aquele que você pode confiar ou não pode confiar, mas é claro que as montanhas são visíveis, mas eu acho que todos, conforme eles vivem, isso é uma procura, de um significado. Diferentes pessoas irão selecionar diferentes coisas. Eles dizem, se eu tiver isso, então minha vida tem sentido. E as pessoas têm essa ligação com a família. Se eu tiver uma família, então significa que as coisas estão a ir bem, portanto, há um significado para a vida. E há outros que estão preocupados sobre a pureza e a integridade. Eu acho que o que dá significado para a vida deles é que eles são limpos dentro, que a consciência é limpa, eles estão preparados para abrir-se totalmente e não tem nada a esconder, não há nada que nada que os possa envergonhar. Quando você tem essa confiança de que tudo foi feito, é porque as razões que estão relacionadas com a sua integridade, ou seja, você sabe que você tem essa força, e você sabe que a sua vida vai acabar, seja um dia, uma semana, 20, 30, 40 anos, mas você sabe que a sua vida é como um memorial. E eu recordo-me que a Dadi Jank, que era a administradora da Brahma Kumaris, ela costumava falar conosco sobre o memorial que você vai deixar quando você partir. E eu acho isso uma coisa muito interessante, que nos treina para a grandeza. E ela perguntava, então quando você morrer, o que é que as pessoas se lembram? Não é apenas uma coisa boa que uma pessoa está a dar no funeral, mas é algo que foi lembrado durante muito, muito tempo. É que essa pureza, integridade e esse propósito.
Então, se você for focado nisso, em si mesmo, no seu significado, que isso traga significado na sua vida, e você ficar focado nessa ideia de que talvez as outras pessoas possam não ver quem eu sou, eu posso ser mal interpretado, pois eu vejo a mim mesmo, e isso basta. Então eu acho que vocês têm um sentido de confiança bom, que é a fé verdadeira. E outras pessoas irão dizer que sim, essa é uma pessoa sólida, essa é uma pessoa verdadeira, eu posso entregar o meu dinheiro para essa pessoa e ela pode fazer o que ela quiser. Portanto, eu acho que eu penso na confiança, na fé, na integridade. E isso está tudo conectado uns com os outros. Sim, esses são alguns pensamentos sobre confiança. Então, pessoalmente, foi isso que eu quis partilhar. Obrigado, boa noite. Foi extraordinário e muito obrigado por essas belas partilhas sobre diferentes valores que você partilhou, e mesmo com relação aos outros poderes. E coincidentemente, nós estamos a trabalhar nesse mês com dois poderes, o poder do discernimento e da... Já esqueci qual é que foi que ele disse. Eles dizem que há uma linha muito fina, tênue, entre autoestima e ego. E outra pergunta é relacionada com a linha ter autoconfiança ou sobreconfiança. É interessante. Deixa-me pegar a segunda primeiro. Portanto, autoconfiança e sobreconfiança. Uma sobreconfiança é quando uma pessoa está sendo um bocadinho narcisista e criou uma imagem de si mesma que não é verdadeira. E ele quer sustentar essa imagem para que os outros vejam que ela seja maravilhosa e fantástica, apesar de ser comum. Então eles começam a atuar com base nesse lugar errado da confiança. Então todo o resto desaba. E isso está muito conectado, talvez, até posso dizer isso com a mesma coisa, como a confiança e a arrogância. Então, nós não podemos dizer que uma sobreconfiança é uma outra palavra para arrogância. Mas essa linha tênue entre autoestima e arrogância é tão fina apenas se você tiver muita arrogância e não enxergar a linha. Mas se você não for arrogante, e se você conhecer as diferenças, então vai ser absolutamente claro que não há possibilidade de ser armadilhado nisso, ou enganado. Lembre-se que anteriormente eu disse que não é possível. Eu acho que uma pessoa que tem uma autoestima verdadeira tem uma consciência limpa. E quando a arrogância ela for um pouco visível, então você sabe que uma das coisas que eu faço é interagir com as pessoas. Eu começo sempre a dar o benefício da dúvida. Eu interajo com eles como se eles fossem uma pessoa com integridade e por aí além. E a minha interação com eles, pelo menos durante um ano, eu observo-os e vejo onde eles estão a preencher a critéria que eles estão a reivindicar para si mesmos e então realmente é possível construir uma imagem e quando uma pessoa é verdadeira ou não.
Então, depois de um ano, eu posso dizer, ok, deixa-me dar outro ano e ver o que vai acontecer. Portanto, é dar às pessoas o benefício da dúvida. Mas quando uma pessoa repetidamente, eles não estão à procura da verdade, ou eles não fazem aquilo que eles vão dizer que vão fazer, ou que não têm a capacidade, etc, etc, então não há dúvida. E aí você vai ter que dizer, ok, muito bem, mas você não está qualificado para a posição que você está a ocupar. Porque você falhou. Eu posso dizer isso, mas quem sabe? De uma pessoa como uma pessoa conduz a si mesma. Isso revela como ela é. Então você tem que ter esse poder da discriminação, de discernir. Às vezes as pessoas dizem, você está a julgar-me. Há uma expressão que é muito comum. As pessoas dizem, não julgue, não julgue. Eu fico maravilhado a pensar, o que é que eles estão a falar com não julgue, não julgue? Porque se você não julgar, você é um grande tolo, idiota. Porque o julgar, eu acho que as pessoas dizem não julgue, significa não criticar ou não condenar. Mas eu não estou a usar a língua inglesa de uma forma precisa. Então, uma pessoa que tem interesse nas palavras e por aí além, especialmente essas do Raja Yoga, que nós somos ensinados, nós temos de aprender o poder do julgamento. Portanto, você não pode ter esse julgamento, essa personalidade de julgar se está correto ou não correto. Então, a qualidade do seu caráter, as decisões que você toma, tudo é baseado num julgamento pobre ou um julgamento certo. Portanto, o julgamento é essencial. Mas as pessoas não estão, como não estão na verdade, elas não acham isso verdadeiro. Portanto, elas preferem vai haver uma sobreconfiança, não é? Mas elas não conseguem agarrar-se a isso. Isso é apenas, é assim que as coisas correm, portanto. Ok, muito obrigado. Quando nós falamos sobre a confiança, no início você falou sobre condenar e criticar. Vou ler uma frase sobre comparação. Alguém está a dizer essa frase? Se der para clarificar, a confiança entrou num quarto e achava que você era melhor que todos os outros. Ok, é sobre comparação, mas eu não consegui perceber esse que é ditado. Como é que nós desenvolvemos autoconfiança sem comparar com os outros, mesmo no contexto espiritual? É claro que eles podem fazer ou ter, porque a comparação é por causa da dúvida interior. Eu estou capaz, eu estou bem. E como é que você quer responder essa questão? Então, algo que pode dizer, eu sou mais inteligente que essa pessoa, então fico bem. Eu estou a ser melhor do que essa pessoa, então sinto-me bem. Então, não pense que você está bem. Quando você tenta algumas formas de sentir-se bem, mas comparar-se com os outros, você vai ser sempre favorável. E o lado disso é que você vai ir para um quarto e há pessoas que vão ter são mais glamorosas do que si, mais célebres.
Eles podem fazer festas de coquetéis a falar melhor do que si. Então você vai se sentir cada vez mais isolado. Isso vai tomando, retirando os seus valores em comparação com as outras pessoas. Quando você pensa que eles são inferiores ou superiores, que tem mais do que si, você vai continuar a sentir-se mal. Portanto, eles estão sob as influências das pessoas que estão ao seu redor. Mesmo que eles não estejam tentando implementar assim. Portanto, comparar-se assim com os outros é dito como largar o poder. Então, como é que você se torna livre disso? Isso é um grande trabalho, porque você pode começar a não sentir-se bem consigo mesmo. Então não vai haver confiança. Ou você pode começar a pensar, estou pensando demasiado elevado de mim mesmo. Talvez alguém esteja treinando assim para ser arrogante ou coisa assim do gênero, mas isso faz tudo parte dos seus sanskaras, de como ele chegou na sua família. Mas poucas pessoas que foram tipo suprimidas pelos pais, elas não têm essa capacidade de discernir bem. Portanto, elas vão sentir-se que têm menos poder com os outros. Então, quando vão para um ambiente diferente, elas não vão funcionar de forma correta. Então, aquele afortunado, aquele que reflete de forma precisa. Eu acho interessante que nós estamos estudando Raja Yoga, somos ensinados que, ok, você é um ser espiritual e você é um filho de Deus, que é o Espírito Supremo. E você tem de entender esse relacionamento. E esse relacionamento é sadhya. Ou seja, circunstancialmente, quando você está no relacionamento com o Ser Supremo, você está constantemente dando uma reflexão a si mesmo de forma muito precisa. Às vezes você pode não gostar da reflexão, daquilo que está refletido, mas se você está pensando muito baixo com relação a si mesmo, isso vai refletir de forma para si mesmo, e você vai ter que dizer, não, você é uma pessoa muito boa, valorosa, importante. Então, não tente mudar assim, avaliar-se de forma má. E quando você sabe quem você é, você não fica impressionado por ninguém. E você não sente superior porque tudo isso há pessoas que não sabem quem você é. E a prática espiritual é tudo saber quem você é. E que todos nós somos diferentes. E que todos nós temos o nosso desempenho, o nosso papel, a nossa dança, o nosso jogo que está a acontecer e que temos que ter essa perícia na vida. Mas você tem de ser, há uma expressão que a Dadijan que costumava nos dizer, Swashintan e Parshintan. Você tem que pensar em si mesmo, porque quando você começa a comparar-se com outro, você começa a pensar neles. E quando você está pensando em si mesmo, então você tem que estar em contato consigo mesmo. E não deixar ser partido em pedaços e outras pessoas irem apanhar e você ficar psicologicamente fraco. Ok. Não sei se consegui prestar atenção. Seu hindi, vocabulário hindi é muito fantástico. Anuncia afirmou aqui algumas palavras em hindi. Há 3 palavras diferentes em hindi.
para fé, distinguish between confiança e confiança, porque aqui são what they are. yeah, the three ones: the trust há três: and confidence. fé, confiança e confiança, porque aqui há duas palavras que são iguais para a tradução. Então, acho que com relação à língua, há muitos sinônimos. E há circunstâncias que você também poderá dizer qualquer uma dessas duas, que elas são completamente sinônimas. Mas um poeta, você é um poeta, irá dizer, mas não, mas se calhar esta é melhor que a outra. Então, você irá selecioná-la, porque toda palavra tem uma vibração. E há associações com essas palavras. Então, quando você seleciona uma palavra que você está a utilizar, seja por forma escrita ou falada, você está a selecioná-la através de associações e vibrações e de metáforas, porque você quer que uma pessoa experiencie aquilo que você quer dizer. Portanto, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a falar de confiança, eu confio em mim mesmo, ou eu sou confiante. O sentimento é diferente entre os dois. Confiante, eu sinto-me bem. Confiar é como, sim, eu posso ir, é uma decisão. Eu não vou vou cometer um erro, eu vou ter esse risco, mas eu vou confiar no meu instinto, nas minhas intuições e vou fazer isso. E então, a fé é como mais a longo prazo. Eu tenho fé em mim, não importa aquilo que aconteça, mas eu sei que eu vou atravessar isso, que eu vou entender ou saber dos meus direitos. Portanto, eu acho isso um sentido mais a longo prazo. Portanto, há áreas que são diferentes e talvez haja muito mais, mas eu acho que quando está muito interessado na palavra certa, eu estou aqui em França, que tem muita consciência com relação à variância no significado do idioma. Porque quando nós treinamos a ser tradutores, eu treinei isso na universidade, então, quando nós traduzamos uma literatura de uma língua para um idioma para o outro, nós temos que usar a palavra certa, porque se não utilizar a palavra certa, a pessoa não vai entender qual é a intenção. Então, isso é uma coisa que é refinada muito frequentemente na comunicação. Nós temos que ser capazes de comunicar com as pessoas de forma precisa, porque as pessoas podem não ter muita atenção ao significado da palavra que você está a usar, porque se pode ser mal interpretado, por assim dizer, ou pode ser difuso. Ok, ela está falando aqui com relação ao fabuloso, que pode vir através da fábula, que pode ser da característica de um animal, que corresponde a uma característica de um ser humano, como diz Fox. Portanto, eu nem tenho Fox aqui, talvez ligado ou raposa, ou não consegui perceber bem se aqui nessa... Isso não é uma pergunta, é mais um comentário. A parte psicológica, há uma falta de confiança nos jovens delinquentes. Então nós aprendemos um pouco nisso na medicina. Mas é uma pergunta de um irmão que nós podemos ter a falta de confiança às vezes, mas Deus tem confiança em nós e por isso nos escolheu para ser os seus instrumentos.
E isso tem a ver com o quê? Com o nosso bom karma. Isso é uma pergunta muito profunda, porque como é que você sabe que Deus escolheu por causa da sua maravilhosa e fantástica qualidade? Uma coisa que eu achei interessante, você diz, ok, eu sou o criador, o diretor, o realizador e ator desse maravilhoso drama. É o que Deus diz. E o drama pode ser muito aborrecido para uma audiência, para um público. Há heróis, vilões, mágicos, magos, tudo num drama, numa peça. Então você diz, ok, você está a desempenhar o papel que você desempenhou durante vários kalpas. E como é que você sabe quem você é e se desempenhou, foi escolhido para desempenhar esse papel? Portanto, um número fixo de almas, e essas almas têm papéis fixos. E acho que nós pensamos muito e temos que chegar a uma conclusão que chega que eu sou eu, portanto, isso é uma coisa que preenche. Eu não quero ser outra pessoa qualquer. Há pessoas que elas não estão satisfeitas com elas mesmas. E Deus está a apreciar o desempenho dos seus filhos. E um pai pode ter vários filhos, um mais louco do que o outro, e ele vai amar todos, porque são todos os seus filhos. Então, eu não acho que nós possamos dizer que nós fomos escolhidos porque estou a preencher determinado tipo de critério. Nós fomos selecionados? Sim, eu posso dizer, sim. Eu fico muito feliz de estar nesse papel. Eu fui escolhida por causa daquilo que eu sou, eu verdadeiramente não sei. Portanto, mesmo que seja alguém que está servindo um café, é necessário, tem que estar lá. Portanto, Deus está a nos ensinar a permitir que todos sejam aquilo que eles realmente são. Estar livre de críticas, livre das comparações de que falamos anteriormente. Isso é que faz sentido para mim. Eu acho que essa está relacionada com uma história mitológica, da mitologia, sobre Sita e Rama. Algumas pessoas do público. Por tentar dizer aqui da fábula indiana de Sita que não teve o poder de discernir. E ela foi levada por Ravan, que passou tipo por ser um sannyasi e enganou-a. O Ramayana tem 500 milhões de versões. E elas são de pessoas que descreveram Sita, como ela pensou, como ela sentiu. Nós temos que lembrar que isso é um mito. E os mitos são escritos por pessoas. E as pessoas, quando estão a escrever, interpretar esses mitos antigos, elas têm mensagens. E elas têm uma agenda, por exemplo, que querem cumprir. Então, isso é por isso que também há descrições diferentes daquela que passam pela mente de Sita. Mas aquilo que eu acho que é muito interessante, que é muito difícil dizer qual é a versão que é mais correta. Quem sabe? Mas, na versão que eu encontrei um certo interesse, é que ela sabia que era Ravan. E ela queria aquele tipo veado dourado. E ela sabia o que isso ia lhe custar.
E ela fez de toda maneira. E isso é muito interessante, é uma descrição interessante de muitas pessoas no mundo de hoje em dia, porque elas têm o desejo de algo, elas sabem que não deveriam ter, mas elas querem de qualquer maneira. E então, elas sabem que vão ser enganadas se for por aquilo, e elas vão. Mas isso é um fenômeno, que é um número grande de pessoas. E aquilo que nós aprendemos do Raja Yoga é que as pessoas que estão a colocar nesses desejos acima da sabedoria são a maioria das pessoas. Então, as pessoas que fazem escolhas baseadas na sabedoria com relação aos desejos é uma imensa minoria. Mas isso são aquelas pessoas da idade do ouro. E depois tem as pessoas da idade do ouro, da prata, perdão, que vão através dos desejos em qualquer custo. Ninguém sabe que esse custo é muito alto. Isso é como se fosse um vício. Como as pessoas que vão tomar uma bebida, um drink, ou alguém que vai casar com uma pessoa que é uma pessoa completamente errada e casam com ela e sabe que isso vai trazer sofrimento. Então, acho que Deus está a dizer que você tem que levar com aquilo que você quer levar, ou você quer acordar e quer tomar boas escolhas. E você diz, sim, eu quero acordar, mas quero tomar escolhas boas. Mas depois eu caio nessa armadilha de novo. Então, sim, eu acho que os mitos da Índia são tão importantes e são ferramentas de ensino para nós entendermos. Isso significa que no Gita, que eu despendi muito tempo no Gita, você joga coisas que surjam de forma correta. E as pessoas perguntam, mas como é que isso é? Mas é assim que são. Então, tem a ver com os seres humanos moralistas que passam por essas coisas, porque aquilo que Deus está a dizer é, olha, os seres humanos não são preto e branco. Os seres humanos não são apenas algo que você possa categorizar numa lista de virtudes. É muito mais complexo do que isso. Você tem que ver a luz e a escuridão na sua complexidade. E não há tal coisa como uma pessoa perfeita de acordo com uma moral humana. A moralidade foi inventada pelos humanos e a realidade é conhecida por Deus. E o que é que nós preferimos? O que é que nós preferimos? A invenção humana ou a realidade? Para mim, eu prefiro a realidade, mas eu sei que a maior parte das pessoas não prefere isso, mas está tudo bem. Ok. Eu acho que a última pergunta que temos tem a ver com frequência. A fraqueza, desculpa. Por que que nós... A primeira pergunta, como estar confortável e confiante a viver com nossa própria fraqueza? E a segunda pergunta, uma vez a Denise mencionou, as pessoas fazem coisas más, não por serem más, mas por serem fracas. Por isso são coisas que também são inevitáveis, consoante ao drama. Eu acho que são perguntas interessantes. A fraqueza significa que a alma está reduzida e precisa de poder. Se você não tiver poder, você não pode preencher ou completar a sua boa decisão. O preencher. Há muitos diferentes tipos de fraquezas e a maior parte delas são aquelas que descrevemos a fraqueza de outros para outros. Nós vivemos num mundo onde as mulheres têm pouco poder
em várias direções nesse mundo patriarcal. E elas são fracas por causa das razões políticas, por causa das razões sociais, e não por causa que elas são fracas, porque elas estão numa situação difícil, elas são diminuídas e retirado o poder. Portanto, isso é um problema de uma função, por assim dizer. Portanto, não é uma fraqueza que vem da alma, mas vem das circunstâncias. E você pode ser espiritualmente fraca, mas não é algo que você não tenha confiança, mas você não tem poder. Não é que não tenha confiança. É diferente poder. Então, quando você está numa posição de fraqueza, e você é uma alma fraca, aquilo que vai acontecer é que tudo aquilo que você fizer vai trazer problemas. Mas aquilo que as pessoas perguntam muito, perguntavam, não nos dias de hoje, mas perguntavam sempre que é preferível ser uma pessoa poderosa numa posição fraca ou uma pessoa fraca numa posição forte. Mas se você é uma alma poderosa numa posição fraca, não espere que seja uma coisa fácil, porque você é uma alma poderosa. E a sua posição de fraqueza significa que você vai ter que enfrentar muitos desafios. Mas se você é uma alma fraca numa posição forte, e você então vai criar muito mau karma por abuso de poder. Então você vai ter que pagar isso. Então você vai ter que pensar muito bem nessas questões. Então se você for uma alma poderosa numa posição fraca, você vai precisar de poder... desculpa, eu não consegui apanhar. Então se você for fraco, você vai ter que sentar-se com a sua consciência, porque essa vai ser a única forma que você poderá trazer poder para a sua fraqueza. Isso então vai poder dar as respostas certas ou a direção certa. Não muitas almas fracas podem alcançar Deus. Tem que ser muito fortes para se alcançar Deus. É assim que as coisas são. Ok? Há muitos comentários no bate-papo. Depois, na próxima semana do workshop, vai dar aqui muitas dicas ok, agora despedimento com a doutora Shakti Mehta, Om Shanti Denise, Om Shanti. E cada bocadinho, essa sua interação intelectual sobre confiança, honestidade, nos dão o melhor na nossa vida. Então, eu acho que para mim a confiança é muito importante na minha profissão, porque a minha profissão é apenas confiança. E tem que ter também autoconfiança, os dedos, os olhos e a experiência. Tudo vem quando você tem essa confiança. E nos dias de hoje, nós temos muito investigação porque ele está falando aqui em alguns termos de coisas médicas que eu não consegui perceber tudo, de scans e coisas assim do gênero. Mas de certeza que a confiança, eu penso que é a confiança do eu. Eu acho que desenvolvemos mais e mais conforme vamos nos aproximando da espiritualidade de Deus. Então, obrigado pelo seu contributo e a inspiração. E confiar em Deus faz com que seja mais confiante. Foi um prazer escutá-la. Eu também partilho o que o Manoj Bhai disse, principalmente os idiomas que você domina, o inglês, o hindi,
o francês é extraordinário. Nós adoramos escutá-la e estar na sua presença. Muito obrigado por partilhar os seus pensamentos. Muito obrigado, muito obrigado. É muito bom vê-lo. Obrigado, Dr. Mehta. Next few months you're again with us. I'm not. It's a surprise for all of them. We'll be sharing it later. But you know which talk it is. But I'll remind you of that. And I would request Sister Anu now to please. Então agora vamos passar para os anúncios e a seguir a meditação. Yeah, thank you, Manoj brother. Ok, obrigado, Manoj. Sister Denise. É uma fortuna ter a Denise sempre. It was perfect to listen. Minha confiança foi perfeita para estar escutá-la. Really deep insight. Foi um insight muito profundo. So much, sister. Obrigado. And yes, as Manoj brother said, will be E como Manoj Bhai disse, nós vamos ter said too. Okay, so very quickly, our next o session nosso próximo programa, a sessão é amanhã. spiritual significance of Eid, O significado espiritual de Eid, from OR que é a irmã Sister Hussain tomorrow. de Delhi. As you can see, Vai ser amanhã time that is 8 a.m. às 4 da tarde de Portugal, Also, ao meio-dia do Brasil. please join us. E para quem tem curiosidade de saber o que é isso, Students will be e no próximo workshop, daqui a uma semana, no próximo sábado, India time. That's às 3 da tarde de Portugal, às 11 da manhã do Brasil, Gopi with vamos ter a Sister Gopi. where we'll have experiential Vamos ter exercícios, experiências from what's e depois alguns aspectos with us, and then we'll also have que a Sister Denise partilhou meditation by Sister Gopi. e depois mais a partilha com a Sister Gopi. Our next session on E a nossa próxima sessão da série dos Valores para a Vida vai ser o episódio 44, Anand, que é a for that we'll Beatitude, Anand e Hind, from Bliss, com a Didi Asha, India. do Centro de Retiros de Delhi, a Índia. Same time, evening 8 p.m. for E India vai ser o mesmo horário de hoje, às 3h30 da tarde, and às 11h30 do Brasil. time. We have the second E também vamos ter o segundo poder desse mês, que é o poder de decidir, no dia 24, com o irmão Henrique Simó, time 8 a.m. West às 4 da tarde do Brasil, às 4 da tarde de Portugal e ao meio-dia do Brasil. really become the Então vamos falar desse poder de decidir e de julgar. and you can get all the info E vocês podem encontrar informações all this e os nossos canais no YouTube, in and back virasa.in, vanco.brahmakumaris.ca e no YouTube, o Virasa Índia programs. e o Brahma Kumaris Everyone, Vancouver. Vão poder encontrar os vídeos todos, incluindo as da versão portuguesa. Have a quick meditation. Is it okay, Sister Denise? Então vamos fazer a meditação. Vamos colocar aqui uma música de fundo. Thank you. Ok, obrigado. Om Shanti. Om Shanti. Take time to turn within. Tome esse tempo para virar-se para dentro. Feel yourself Preencha-se. just I and myself alone. Apenas com o eu sozinho. In my inner world, No meu mundo interior. in my solitude, Na minha solitude. I am with myself. Eu estou comigo mesmo. Everything else E tudo mais é externo. scenes and impressions As cenas e impressões dessas percepções. but on the inside
mas apenas no interior but not está a percepção, mas não a impercepção. perceive myself Então eu percebo my mind. diretamente com a minha mente. I feel the vibration Eu sinto of my being. a vibração do meu ser, My purity a minha pureza, is intact. a minha integridade estão intactas. I respect Eu respeito a mim mesmo. the conscience is clear. A consciência está limpa e clara. I go deep inside, E eu vou profundamente see my motivations, e vejo as minhas motivações. observe my conduct, Eu observo as minhas condutas com as pessoas. notice Eu reparo where I can onde improve eu posso melhorar a minha performance, my way. a minha maneira. Notice Repare pulled que eu in sou influence puxado para outra influência, and bring myself back to myself. então eu posso voltar para mim mesmo outra vez, Always aware sempre confiante of what I do, de quem eu sou e de que eu estou a fazer, checking a verificar the quality as qualidades da minha integridade. is my love É o real, meu amor authentic, genuine, que é verdadeiro, autêntico e genuíno. love for God, Esse amor por Deus, humanity. o amor pela humanidade. Am I always motivated Eu estou sempre to motivado por estes dois. check Verifica-se com cautela. real? Eu sou verdadeiro? Do I understand my value Eu entendo o meu valor and live up e vivo com as esperanças God has in me? de que as esperanças que Deus tem em mim, dia após dia, minuto a minuto. And then E então eu posso respeitar a mim mesmo completamente. then I E have então eu tenho essa fé em mim mesmo that sense e esse sentido of being genuine de ser genuíno and honorable e de ser honrado. in front of God, E diante de Deus, diante das pessoas, open, eu abro, transparent. sou aberto e transparente. Shanti. Om Shanti. So thank you so much for this wonderful meditation Muito experience. obrigado por essa experiência maravilhosa de meditação. All the translators who are there in the background. Não quero esquecer de agradecer todos os tradutores que estão incansavelmente a fazer esse serviço. Sorry, the meditation at times a bit odd.
to have a group photo. But is that okay? You can just take Ainda tiraram aqui, peço desculpa, mas me pedir para tirarmos uma fotografia de grupo com a Sister Denise. memorable moment. E quem quiser participar desse momento memorável, To have the video on, to have the photo. aqueles que quiserem sair na fotografia, por favor, abram o seu vídeo, One more a page. sua câmera, mais uma página. Beautiful. Muito bonito. Thank you, Sister Denise. Muito obrigado, Sister Denise. Obrigado a todos. Obrigado. once again. Om Shanti. Obrigado a todos. Om Shanti. Thank you. Obrigado, irmãos. Obrigado a todos. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Shukriya Baba.